O Egito Antigo foi uma das maiores e mais importantes civilizações que já existiram no mundo, e guardam muitos segredos até hoje, como por exemplo como as pirâmides foram feitas, ou como conseguiram sobreviver e evoluir em um lugar com condições climáticas tão ruins. Eu me chamo Davidson e é a pedido do inscrito Guilherme Soares que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Antigo Egito. O Império Egípcio foi palco de muitas disputas por terras férteis e poder, que levaram a muitas guerras entre os chefes. Os vencedores dessas disputas começavam a controlar um território maior e com mais pessoas, mais ou menos como uma província, que eram chamadas de nomos. Os administradores dos nomos eram os nomarcas. E depois de muitas disputas entre os nomarcas, foram criados dois grandes reinos, o Alto Egito, que era localizado no sul, e o Baixo Egito, que era localizado no norte. Meio controverso, mas sim, o alto fica no sul e o baixo fica no norte. Por volta de 3100 a.C., o rei Menes do Alto Egito conquistou o Baixo Egito, assim unificando os dois reinos, se tornando o primeiro faraó e o fundador da primeira dinastia. Nascia ali então o Império Egípcio, um dos maiores que já existiu na Terra, e sua capital era Tinis, que logo depois foi trocada para Mênfis, que hoje seria o atual Cairo. A história política do Antigo Egito é dividida em três períodos. O primeiro deles é o Antigo Império, que a data é de 2180 a 2680 a.C. Nessa época, o faraó e seus funcionários comandavam a construção de obras públicas. Alguns exemplos são a pirâmide de Quéops, a pirâmide de Quefren, a de Miquerinos e também a esfinge de Gizé. Agora vamos para o segundo período, o Médio Império, que durou de 1780 a 2040. Esse período foi quando o Egito se expandiu muito para o sul, dominando a Núbia, um território rico em minerais, como por exemplo o ouro. Mas apesar da prosperidade material do Egito, ele se enfraqueceu muito por conta de revoltas e guerras internas. E por fim, temos o Novo Império, que durou de 1070 a 1580. Esse período iniciou com a expulsão dos Hicsos, um povo originário da Ásia Central, que invadiu o Egito e ficou por lá durante 170 anos. Os faraós do Novo Império montaram um exército muito poderoso, com cavalaria e carros de combate. E depois de reconquistarem a Núbia, eles ainda conquistaram a Síria, a Fenícia e a Palestina. E ainda estenderam seus domínios para perto do rio Eufrates, que era na Mesopotâmia. Todas essas conquistas deram ainda mais poder para o faraó. A sociedade egípcia mudou pouco ao longo dos anos, pois a chance de ascensão social era muito pequena. Porque a chance de você nascer e morrer na mesma classe social era muito alta. Já que falamos de sociedade, agora vamos falar um pouquinho de cada classe social do Egito Antigo. Para os egípcios, o faraó era o próprio Deus. Ele comandava todas as terras do Egito e era considerado dono de todas. Ele comandava os exércitos, era o juiz supremo e também comandava a construção de obras públicas. E por conta de tudo isso, ele acumulou muitas riquezas por conta de impostos que eram pagos a ele. Algo muito importante lembrar é que os faraós construíam túmulos magníficos para eles e suas famílias. Alguns exemplos são a pirâmide de Miquerinos, Quefren e Quéops. Todos eles eram faraós parentes entre si no Antigo Império. Os altos funcionários do governo do Antigo Egito tinham uma posição de muito destaque na sociedade. O mais importante deles era o vizir, que estava uma posição de poder abaixo do faraó, ou seja, depois do faraó ele era o mais poderoso. Mas o que ele fazia? Ele chefiava a polícia, a justiça e cobrava impostos em todo o Império do Egito. Outra posição muito importante eram os escribas. Geralmente eles trabalhavam para o exército, templos ou estado. Para se tornar um escriba, eles tinham que estudar desde os 5 anos em escolas especiais, para aprenderem leitura, cálculo e escrita. Os escribas chefiavam toda a vida econômica do Egito, como, por exemplo, rebanhos, colheitas, plantações, e cobravam impostos no Egito inteiro. Já os sacerdotes faziam um trabalho religioso. Eles limpavam, organizavam e chefiavam os templos, que geralmente eram muito ricos por causa das doações que o povo fazia para os deuses. Os artesãos do Egito eram muito conhecidos no mundo antigo. Com madeira, eles faziam barcos, móveis e brinquedos. Com adobe, areia e pedra, faziam palácios. Para quem não sabe, adobe era uma espécie de tijolo que os egípcios criaram, basicamente foram eles que criaram, que era argila crua secada ao sol. Bem, voltando. Com ferro, eles faziam armas, carros de guerra e objetos de trabalho. Com metais, eles faziam joias e artesanatos. E com papiro, eles faziam papel e diversos outros objetos. Nos momentos de mais prosperidade no Egito, como por exemplo no Novo Império,
o comércio aumentou muito no exterior e no interior, fazendo assim com que os comerciantes aumentassem muito a sua riqueza. Os militares também não ficaram de fora. Com tantas guerras e lutas, eles ganharam muita riqueza, prestígio e terras. Os camponeses no Antigo Egito, também chamados de felas, tinham uma vida muito difícil. Eles eram a maior parte da população e faziam qualquer tipo de trabalho no campo. Plantavam, aravam, construíam canais, cuidavam dos rebanhos, eles faziam tudo. E além de tudo isso, eles ainda tinham que pagar uma quantidade enorme de impostos ao faraó. Geralmente eles pagavam em formato de cereais. Em vez de dar o dinheiro, as moedas, o ouro, eles davam cereais, que é o que eles mais tinham. Os felas também ajudavam nas construções de obras públicas, levando pedras, abrindo estradas, ajudando na construção de pirâmides e templos. Já os escravos geralmente eram escravos de guerra e faziam os trabalhos mais pesados e perigosos. O Egito sempre foi conhecido por sua religião e era muito fundamental para sua sociedade. Desde o mais humilde camponês ao mais poderoso faraó, todos eles, sem exceção, todos eles acreditavam numa vida após a morte. Por isso que muitos faraós se empenhavam na construção de pirâmides, porque eles imaginavam que, após morrerem, retornariam à vida e poderiam viver dentro das pirâmides, ainda podendo aproveitar os prazeres da vida mesmo estando mortos. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Você já deve ter visto em filmes ou ouvido falar de vários deuses egípcios, mas aqui eu vou falar para vocês os mais famosos e os mais cultuados. Tinha Osíris, que era o deus da vida após a morte, Ísis, que era irmã e esposa de Osíris, e Horus, que era o filho de Osíris. Horus tinha duas formas, a forma animal e a forma humana e animal, que era ele com um corpo de homem e cabeça de falcão. Entre eles também tinha Amon-Ra, o deus mais temido por eles e o mais cultuado. Porém, Osíris era o mais famoso. Amon-Ra era o deus da criação, que havia criado todo o universo, ou também conhecido como o deus do sol. Muitas novelas, séries e filmes tratam ele desse jeito. Além de acreditar em vida após a morte, eles acreditavam que todo ser que morresse passaria pelo julgamento de Osíris. Caso você fosse absolvido nesse tal julgamento, sua alma voltaria para o seu corpo e você poderia voltar à vida dos vivos, o pós-vida. Só que o corpo tinha que estar em condições habitáveis para a alma. Por isso que os egípcios criaram a mumificação. A múmia era levada para o sarcófago e depois disso até o túmulo. Dentro do túmulo era normal ter riquezas, comidas, armas, e a riqueza dos objetos dentro do túmulo variava de pessoa para pessoa. Por exemplo, no túmulo de Tutankhamon, tinha um cômodo só para suas riquezas. E tudo, especialmente tudo, era feito de ouro. Tinham poltronas, carros de guerra, cadeiras, armas, colares e objetos pessoais. Ao todo foram contados mais de 5.000 coisas lá dentro. Algo que não pode ser esquecido nesse vídeo, que já está chegando ao fim, é a escrita egípcia. Os egípcios criaram sua escrita 3.000 anos antes de Cristo. A escrita eram os famosos hieroglifos, né? Eles eram usados para textos sagrados e eram feitos apenas em pedra. Além disso, os egípcios criaram mais duas escritas. A hierática, que era usada por sacerdotes, e a demótica, que era usada apenas em cartas. Bem, esse vídeo está chegando ao fim, e como eu faço em todos os vídeos, eu deixei um PDF resumido toda a matéria do Egito para quem quiser aprender mais, ou só saber sobre o assunto, que é um assunto bem interessante e bem legal também. O PDF está aqui em link, aqui na descrição, para quem quiser ver, tá? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado do vídeo. E comenta aqui embaixo outros temas que eu venho falar aqui, tá? Vou ler todos os comentários. Muito obrigado e até a próxima.